O universo simulado foi construído sobre a prerrogativa de estudar o passado do cosmos e os segredos dos íons. Nessa jornada até agora, sempre estivemos sob as asas da Erta, do Skrillon, Huan Mei e Stephen Lloyd, que apesar de exagerarem um pouco, congelam o universo simulado assim que percebem que nossa morte nele representaria nossa morte na vida real. Nessa viagem foi descoberta a origem da Monarca Insectorum, mas não quem era o imperador que colonizou Lepisma. A CPI finalmente aprendeu quem foram os 3 executivos que iniciaram a guerra comercial da fronteira estelar e por que construíram Ismael, a biblioteca cósmica. E os gênios viram como o monarca das inúmeras máquinas agiu prevendo com seus cálculos perfeitos a trajetória do tempo. Nas 2 últimas DLCs, nós estivemos estudando os íons e seus caminhos, então estávamos extraindo o poder dos deuses. Mas, assim como há lacunas na realidade que nunca devem ser preenchidas, no universo simulado, essas incógnitas são multiplicadas aos montes e sempre uma pessoa esteve por detrás delas, guiando a entropia do universo de acordo com os desígnios dos deuses. Antes de continuar, vocês precisam dar uma mergulhada na lore. Enquanto a Sociedade de Gênios e seus talentosos membros recebem prestígio direto de Nus, há outros que andam no caminho da erudição, e esses são os membros da Guilda de Intelectuais. Alguns preferem registrar na história que a guilda em si, como é hoje, já existia antes da CPI fomentá-la, mas pra mim, o de fato mesmo foi só após a Corporação da Paz Interastral injetar recursos quase infinitos nessa facção e os aceitar como irmãos que a guilda, usando de todo o poder da CPI e a tecnologia de transporte entre mundos, finalmente conseguiu praticar a troca de conhecimento como moeda, sendo essa a filosofia de um verdadeiro membro dessa facção. Da mesma forma que a CPI já foi categorizada em diversas divisões, a guilda é organizada em escolas, que são responsáveis por seus próprios ganhos e gastos. Os eruditos atravessam muitos mundos e coletam conhecimentos valiosos, os transformando em mercadorias, e então eles pesquisam e trocam o conhecimento adquirido em suas próprias áreas específicas para tentar obter tesouros inestimáveis. Após a vida orgânica ter visitado o túmulo de Hubert I e ter sido infectado de forma milagrosa pela equação anti-orgânica, sua morte foi instantânea e seu cérebro orgânico alterou a intracognição da equação. Para mais detalhes, é só você ir ver meu vídeo sobre o ouro em engrenagens. Anteriormente, não se sabia o que havia acontecido exatamente com Hubert II. Como a equação anti-orgânica e a segunda crise maquinária chegaram ao fim, se acreditava que ele havia morrido, e de fato ele está morto, mas seu túmulo nunca foi encontrado. A protagonista da história de hoje se chama Patavia Adler Somerville, uma mulher simplória em busca de reconhecimento dentro da Guilda de Intelectuais. Na primeira metade de sua vida, ela presenciou muitos acontecimentos. O universo em si não estava nem um pouco saudável. Após o desastre do enxame, veio a Guerra Comercial da Fronteira Estelar, e quase que ao mesmo tempo ocorreu a Primeira Guerra do Imperador Mecânico. E depois de 10 eras de âmbar sombrias e infernais, a Segunda Crise Maquinária eclodiu. Hubert II foi o inimigo mais inteligente que o universo já enfrentara até então. Enquanto seu antecessor robótico liderou legiões de Intellitrons, corrompidos ou não pela equação anti-orgânica, Hubert II chegou a uma conclusão mundana: sua extrapolação cognitiva não era o bastante. Mesmo tendo herdado as lembranças de um gênio, sua capacidade cognitiva atual não era suficiente para alcançar seu desejo de perfeição maquinária. Talvez Hubert I fosse perfeito, talvez não, isso não importa. Hubert II era humano, e humanos são imperfeitos. Isso por si só era inadmissível para o Imperador. O Imperador Mecânico então construiu dispositivos de interferência computacional de nível celestial, e deu a eles o poder computacional para responder às perguntas. Esses são os cetros, construtos monumentais do tamanho de planetas cada. O universo já foi preenchido uma vez com um sistema inteiro de cetros. Se Hubert I foi considerado um verdadeiro imperador por ser membro da Sociedade de Gênios, Hubert II se tornou um verdadeiro imperador através dos cetros. Com uma equação que se expande infinitamente pela galáxia e a ampliação do pensamento proporcionada pelos cetros, ele se transformou em seu ideal de erudito perfeito. Ele era o único núcleo celular no sistema nervoso formado pelos cetros. Ele se coroou no Trono de Ferro. Então, esse trono foi novamente citado aqui. Talvez em Ouro e Engrenagens, Dwayne na época não tivesse poder computacional suficiente. A equação anti-orgânica não era o bastante. Mas
Voltemos ao ponto de vista de Batávia. Nessa era de âmbar, muitas escolas existiam na guilda de intelectuais. Algumas beiravam até o charlatanismo, como por exemplo, a Escola de História Quântica, que nasceu quando a Escola de Psicologia faliu. Seu objetivo original é encontrar influências de interferências e padrões de mudanças escondidos na história para prever o futuro. No entanto, a escola virou um grupo de trapaceiros que usa cálculos complexos para fazer adivinhações. Batávia queria ser alguém importante a qualquer custo e chegou até mesmo a recorrer à Escola de História Quântica. Eles, por sua vez, anunciaram uma profecia sobre a jovem. Com as deliberações de células inorgânicas, novos gênios atenderão ao chamado. Uma profecia ambígua e duvidosa, considerando a fama dessa escola, fazendo Batávia até mesmo questionar: será que um gênio nasceria dentre uma miríade de eruditos se arrastando sobre o legado do imperador, como um verme comendo a fruta da sabedoria? Ou será que Hubert III despertaria das cinzas do imperador? Batávia, desde que começou sua jornada na erudição, se viu atormentada por uma presença, uma voz onipotente em todo o espaço e o tempo. Não importava onde o laboratório dela fosse realocado, a nebulosa Purlang, Heldorin ou até mesmo a beirada de um buraco negro, ela estava marcada pelo número 13, na verdade um sinal que aparecia a cada 13 minutos. Em suas pesquisas sobre a natureza do universo, Batávia sempre conseguia chegar até certo ponto, até conseguir captar esse sinal. Essa onda, ela não é derivada da gravidade, nem do eletromagnetismo e nem da energia imaginária. Não, esse último caso parece ser o mais plausível, mas não é nada como a energia imaginária que permeia o universo, mas é algo totalmente único e solitário, uma onda solitária no universo. Esse foi um dilema que quase confinou o universo inteiro no círculo de conhecimento. Círculo de conhecimento? Como assim dispositivo 9? Antes de eu explicar, vou dar um exemplo usando a síndrome de 3300 de A Remembrance of Earth Past. Você já deve saber que o universo tem uma barreira, o chamado universo observável. Quando olhamos para o céu, estamos vendo 16 bilhões de anos-luz de história cósmica. É fácil se perder em devaneios observando as estrelas. Mas calma, não dizem que o universo é infinito? Bom, aí entra a nossa barreira natural, a velocidade da luz. O universo conhecido está se expandindo continuamente, mas a velocidade da luz só atinge 299.792.458 metros por segundo, mais ou menos 300 mil km por hora. Pode parecer muito, mas em escalas cósmicas isso é um passo de tartaruga. Isso significa que a luz não pode ir de uma extremidade a outra, e como nada se move mais rápido que a luz, é impossível que qualquer informação ou força motiva viaje de uma ponta do universo a outra. Ou seja, o que está fora do universo observável é igualmente o universo, mas nunca poderemos descobrir o que há além desse círculo, pois a velocidade da luz é uma constante do universo cujos segredos para transpassá-la são mantidos a 7 chaves. Agora traga esse exemplo para o círculo de conhecimento. Quando descobrimos o fogo, nós cutucamos o círculo. Quando percebemos que o fogo afasta os perigos noturnos e ilumina as sombras, nós expandimos esse círculo. É como se tivéssemos um conhecimento finito que pode ser ordenado de N maneiras. Ainda nessa linha, graças a isso nós evoluímos e questionamos a gravidade. Então, o primeiro teorema da relação entre o tempo e espaço nasceu. Computadores quânticos foram construídos, energia nuclear foi instrumentada. Quando um erudito consegue encostar os pés para além desse círculo de conhecimento, impactos significativos mudaram os rumos da história do universo. A isso é dado o nome de singularidade do conhecimento. Se um erudito, no caso, trouxe avanços extraordinários somente ao encostar fora desse círculo, imagine o que um membro da sociedade de gênios faria. Na verdade, tecnicamente já temos certas provas disso, não é mesmo? Mas o que a síndrome de 3300 tem a ver com o círculo de conhecimento? Aqui eu estou falando no caso da barreira natural. Se no exemplo que eu dei, a luz é a barreira do universo, para o círculo de conhecimento, a barreira é a própria erudição, / emanadora da erudição. Mas já voltaremos nesse assunto. Tá, o imperador jaz morto. O universo enfrenta uma crise tecnológica e populacional. E com medo de se apoiarem na sociedade de gênios, afinal foi um dos gênios que colocou o cosmos nessa situação, a CPI investiu mais do que nunca na guilda de intelectuais, apostando a maior arma de destruição já criada nas mãos dos eruditos, os cetros. Quando Hubert II morreu, os cetros foram motivos de preocupação por anos, mas as numerosas caixas planetárias não emitiram nenhum sinal bélico.
Então a Corporação da Paz Interastral os entregou para a guilda estudá-los, com fé de que alguma escola ou erudito conseguissem resultados úteis. Mas aí entra um dilema: como saciar a cobiça dos mortais, manter o equilíbrio de posse dos cetros e controlar seus usos, e ainda mais, impedir que os cetros fossem usados para perpetuar a vingança contra os seres inorgânicos. Aí que entra o Congresso Futurológico em Cipórria, uma civilização que evoluiu em direção à verdadeira justiça e ao debate fervoroso, onde a democracia genuína foi estabelecida. Eles interviram quase que instantaneamente e se colocaram como juízes para decidir o futuro dos cetros. Eles organizaram um banquete em seu planeta, onde os participantes consumiram a alma de Hubert. Milhares de eruditos, líderes de escolas e os tão seletos mundanitas se reuniram para tomar partido na conferência. De quem é o projeto mais valioso? Quem pode solucionar os problemas difíceis do futuro? Esse alguém logo se tornará dono do legado, pelo menos em nome. Os cetros estão espalhados pelas ruínas do Império como estrelas no céu, e cada um de vocês, participantes da Assembleia, tem planos secretos em seus corações. Nesse momento, Stander Dahl, diretor acadêmico da Escola de Ecologia Astral. Essa escola é fascinada pelo cosmos e o vê como um grande projeto de observação ecológico. E por terem descoberto a parede de cometa celestial, uma antiga criação de Klipoff, a CPI os tem favorecido desde então. Aproveitando disso, esse homem pigarreou silenciando a todos. Um erudito perfeito, o ideal supremo para quaisquer buscadores da verdade. Um título valiosíssimo, mesmo nos tempos em que a erudição ainda não havia nascido. Vida, perspectivas e pensamentos infinitos, e então o conhecimento também se curvaram para ele. Foque em todo o poder computacional em um único indivíduo, dando a ele a chance de falar com os deuses, abrir o caminho para os gênios e criar o erudito perfeito para a guilda. Era até mesmo possível ver a loucura em seus olhos. 1 milhão de problemas medíocres contra a inspiração de um único gênio. O que vale mais? A resposta já está na própria pergunta. No meio do debate intenso do Congresso, uma figura esguia sorri em nossa direção enquanto estamos extrapolando nossa mente sobre esse momento. A mulher estranha, usando um vestido cor de pastel por debaixo do jaleco, se move agilmente, conversando com as pessoas ao redor. Sempre que tentamos olhar para o seu rosto, é impossível. Não é possível olhar para o seu rosto. Ainda não é hora. Talvez essa hora nunca chegue. Mesmo de longe nós a ouvimos pronunciar. O futuro? Ora, por que tanta pressa em avançar? A guerra de energia interestelar precisará de um tempo ainda maior antes de se acalmar. Ela provoca com um tom de euforia. Estão perguntando a mim? Digamos apenas que eu sou uma pessoa que conhece bem este lugar e estou aqui para prestar homenagem ao túmulo da escola de psicohistória. Magicamente, ela desaparece e podemos voltar a escutar o Congresso. Stander foi expulso do Congresso com xingamentos e vaias da multidão. Estava nítido que ele queria usurpar para si o legado do Imperador. A seguir, a proposta da Escola de Recursos Energéticos Interestelares foi mais aceitável. Dividir 95% do poder computacional dos cetros aos 4 dilemas cósmicos suficientemente grandiosos. Esse momento vergonhoso ficou então dividido em duas verdades. Permitir que apenas uma escola fique com tudo ou dividir os espólios em 4 para que todas as escolas tenham uma fatia. Quase que unanimemente todos escolheram a segunda opção. E assim, 4 abutres afundaram as garras no trono de ferro. 4 pesquisas fundamentais foram estabelecidas e as escolas teriam que se debruçar sobre fontes de energia, e nessa há um dedo do Departamento de Tecnologia da Corporação da Paz Interastral. A segunda seria focada na vida. Afinal, há diferenças intrínsecas entre seres orgânicos e inorgânicos? O terceiro dilema é a integração, pois as 4 forças fundamentais do universo, a gravidade, força nuclear forte, força nuclear fraca e o eletromagnetismo, são dogmas do universo tanto quanto a energia imaginária, então deve existir um jeito de unificá-los em uma única equação. E o quarto dilema é o futuro, um tabu que permeia a mente de qualquer ser consciente. O universo é caótico ou ordenado? O corpo do imperador ainda não estava nem totalmente frio, e no meio da multidão, uma mulher baixou a cabeça, frustrada e com vergonha do que a guilda de intelectuais estava se tornando. Somos uma matilha de hienas, devorando a escória deixada pelos outros e ainda agindo com arrogância. Patávia murmurou para si mesma vendo a cena de um monte de mortais querendo um conhecimento que não pertence a nenhuma vida mundana.
Histórias sobre os cetros se espalharam pelo universo à medida que as pesquisas da guilda sobre eles avançavam. 1% de um cetro poderia enfrentar uma frota, 10% de um cetro obliteraria estrelas, um cetro inteiro supera tudo o que nós compreendemos e 1000 cetros dominarão o universo. Dissecar nossa compreensão, reverter a decadência, estender o espaço, criar estrelas. Histórias sobre cetros foram maculadas por ficção e ilusão, mas uma verdade imutável é que essa tecnologia foi inevitavelmente usada em puro massacre. Não importa o quanto os ficciologistas da história tenham desfigurado esse período da história. Batávia naturalmente se debruçou na pesquisa da integração, afinal, o sinal de onda solitária ainda a assola. Logo, sua pesquisa precisaria do poder computacional dos cetros, e quando ela foi pedir permissão, lhe foi autorizado a alocação de 1/10 de milésimo de poder computacional. Um dia, enquanto se conectava ao cetro para mais uma pesquisa, uma sequência de códigos feia e mal feita interrompe instantaneamente sua holossincronia. Como se esperando o momento certo, uma equipe de arqueólogos armados invade o laboratório de Batávia. Afinal, ela não tinha mais autorização para usar os cetros. O que não faz sentido, haviam lhe dado acesso a 1/10 de milésimo. Ao mesmo tempo, outra equipe estava instalando o último componente de isolamento térmico no motor para transportarem os cetros. Molé, o diretor acadêmico da Academia da Criação Pura, estava por detrás de tal ato. Batávia exigia respostas, mas ninguém a respondeu. O que é a autoridade de 1/10 de milésimo quando se possuía cetros inteiros em seu poder? A Academia de Criação Pura havia sabotado os experimentos de Batávia, fazendo com que cada vez mais investidores a dessem as costas. Isso, junto com seu histórico de nunca terminar uma pesquisa, pois algo sempre dava errado, a erudita foi obrigada a ceder todo o seu material e autoridade sobre o cetro. Enquanto vemos as costas de uma Batávia derrotada, enquanto assina documentos abdicando de seus trabalhos, podemos conversar com Erta mais sobre o círculo de conhecimento. Já expliquei sua funcionalidade e como teoricamente o entendo. Nunca foi documentado na história um membro da Sociedade de Gênios que conseguiu sair do círculo, mas Erta nunca desiste de seus verdadeiros objetivos, e o desejo dela é encontrar a singularidade do conhecimento que um gênio pode alcançar, e aumentar o círculo do universo. Mas nunca obteve êxito por completo sozinha. Sempre algum desastre acontecia, seja no laboratório ou um colapso planetário. Talvez isso explique porque ela teve que salvar o planeta natal dela da destruição 19 vezes. Afinal, foi ela quem causou essas 19 calamidades, tirando o Stellaron que ela selou na estação espacial. Mas voltemos ao erudito Molé. Ele estava coletando os cetros e os arrastando para um único quadrante da galáxia, pois se deu conta de algo. Os cetros eram um sistema neural, e ele pretendia realizar um efeito de extrapolação multiplicativo e reconstruir um sistema neural completo. Mas o Mundanita nunca será um gênio. As células inorgânicas criadas pelo Imperador Hubert superam exponencialmente o intelecto humano, e os eruditos não têm os meios para ativá-las. Se pararmos por um momento para sentir o clima, é possível sentir o Imperador Mecânico morto zombando silenciosamente dos Mundanitas incompetentes. Os cetros murmuram como o cotorcer de células orgânicas ou o fluxo de elétrons nos circuitos inorgânicos. Fazendo uma analogia da vida orgânica, essas são vozes confinadas no coração, sem ter os meios para expressá-las. Porém, com a ajuda da CPI, a guilda decifrou uma mensagem desses sons imaginários. Há um núcleo responsável por fazer perguntas aos cetros, a peça central que emite comandos, e que uma vez ele já esteve conectado a todos os construtos planetários. Mas como se tivessem feito isso para zombar ainda mais, os cetros não forneceram mais nenhuma informação sobre o núcleo. Posições, funções, nada disso é descoberto. Isso levou ao pensamento de que esse núcleo era Hubert II, mas com ele morto atualmente, os cetros não são nada mais do que células inorgânicas sem vontade, resquícios da mente do Imperador. Após a primeira guerra do Imperador Mecânico, o universo estava turbulento. Ninhadas do enxame de um lado, resquícios do Império Mecânico do outro, e mesmo que na primeira metade da Segunda Guerra do Imperador Mecânico, Hubert II tenha continuado a propagar a destruição, em algum momento ele simplesmente decidiu focar na construção dos cetros, ao ponto que nem a equação anti-orgânica estava sendo uma ameaça. A CPI que acabara de nascer havia amadurecido de forma prematura, e então lentamente uma sombra estava
estava se levantando para cobrir o cosmos. O que Eras de Âmbar mais tarde, a Escola de Recursos Energéticos Interestelares apresentou como um dilema cósmico no Congresso de Ciporria: a energia. Durante as 500 eras de âmbar que se sucederam após a crise maquinária, chamadas de Segunda Prosperidade, as tecnologias requisitavam mais e mais energia, uma coisa fundamental para o funcionamento de tudo, mas as fontes estavam ficando escassas e os métodos de perfuração, armazenamento de energia e detecção que a CPI exigia da guilda estavam ficando cada vez mais exigentes, beirando o impossível, invadindo planetas com ou sem os consentimentos dos habitantes, exaurindo estrelas. Os métodos clássicos de extração de energia se tornavam cada vez mais brutais e os fornecedores de energia tradicionais não queriam ceder aos testes e implementações de novas tecnologias, com atrasos técnicos e cortes de fundos. Não foi à toa que a Escola de Recursos Energéticos propôs como primeiro dilema cósmico a energia. O universo estava prestes a enfrentar um gargalo cósmico. Rivalidades entre os departamentos da CPI igualmente pioravam a situação, ao ponto de sabotagens e intervenções serem feitos. Uma das pesquisas de Batavia Adler Somerville era o projeto de Movimento Perpétuo, uma das muitas iniciativas da Guilda de Intelectuais de gerar energia limpa, capturando energia imaginária e convertê-la em outros tipos de energias. Mas essa foi só uma das muitas pesquisas de Batavia que fracassaram. A ideia de formar um erudito perfeito não saiu da mente dos membros da Guilda de Intelectuais. A tal divisão proposta pelo Congresso Futurológico começou a cair por terra lentamente. Experimentos obscuros começaram a ser propostos e praticados secretamente, mas um deles foi um dos estopins para a maior vergonha da guilda. O erudito Crouch Omino herdou a escola da perfeição evolutiva do erudito Torquirk, e sobre a bandeira do dilema da energia e da vida, ele cometeu um sacrilégio: estudou a equação anti-orgânica, assim como o professor Crecitra fez em Ouro e Engrenagens, há 500 eras de âmbar atrás. Mas Crouch Omino não ficou apenas na teoria. Ele capturou cobaias e as infectou com sua própria versão anti-orgânica. Esse erudito é um velho tolo paranoico, igual a Standedarl, e igual a todos os abutres da guilda de intelectuais querendo tomar para si os cetros. Um mundanita nunca será um gênio. A equação anti-orgânica de Hubert II saiu do controle facilmente, e uma vez mais o universo estava nas bordas do precipício de uma nova crise maquinária. Hubert III renasceria finalmente se o segundo imperador mecânico quase obteve êxito em seu objetivo. Hubert III definitivamente trará o fim da vida ao cosmos. Todos os sistemas estelares controlados pela Escola de Perfeição Evolutiva e seus cetros se viram infectados. Suas raças não mudaram, mas os pensamentos de que apenas o imperador mecânico tem o verdadeiro livre-arbítrio e os seres orgânicos são máquinas malignas que devem ser extirpadas começou a se propagar. As pessoas começaram a se considerar meniques, os soldados de elite do Império de Hubert, e que Canusvica, no planeta Skrillon, era sua superiora. Os cetros, cada um do tamanho de planetas que cruzaram milhares de anos-luz de distâncias, começaram a emitir ecos, como se as ordens primárias de Hubert ainda estivessem sendo emanadas para a equação anti-orgânica: massacre igual salvação. Porém, a Senhora do Silêncio jamais permitiria que seus cálculos fossem alterados. Ela já estava a par de tudo. Ela já havia previsto tudo. Ela já possuía em suas mãos as linhas kármicas da entropia. Mas sua personalidade sádica gosta de brincar com as possibilidades cognitas já estabelecidas. O bisturi caótico em forma de borboleta jaz em uma de suas mãos. Ela se aproxima dos meniques. Em seus lábios, um sorriso sinistro causa medo até mesmo no coração de inorgânicos. Uma lâmina perfura o coração de cada infectado da escola. A equação antivida não recomeçará agora. Hubert não sairá de seu túmulo. Porém, ela deixou alguns eruditos infectados viverem, provavelmente para assistir ao caos, agora que eles declararam guerra contra a guilda de intelectuais. Milhares de eruditos que acreditam serem meniques ocuparam os cetros. O caos foi reprimido, mas custou a destruição de 122 cetros. A guilda não quis tomar para si a culpa, mas reclamou o êxito em ter contido uma nova guerra do imperador, revogando as autoridades e pesquisas da Escola da Perfeição Evolutiva e colocando os ex-eruditos sob rigorosa supervisão pelo resto de suas vidas. Isso foi um dos primeiros indícios de uma nova guerra cósmica, já que a guerra de energia interestelar havia eclodido.
Encerrando essa parte, se eu pudesse descrever em poucas palavras, a guerra de energia interestelar foi tão grotesca quanto a guerra comercial da fronteira estelar. De um lado havia aqueles tentando renovar a forma como a energia era gerada e criar fontes renováveis e limpas, enquanto as megas companhias da CPI queriam continuar com sua forma tradicional e bruta de extração. Diferenças de pensamentos levou a conflitos internos, e esses conflitos levaram à guerra, e essa guerra levou à escassez de recursos energéticos que quase mergulhou o universo em uma era das trevas. E incrivelmente a CPI ainda estava lucrando com esse incidente. E mais uma vez, sem saberem como essa guerra começou, ninguém sabe como ela acabou. Alguns dizem que foi quando perceberam que o universo na verdade tem energia disponível que excede suas expectativas, mas que isso custou o uso dos últimos cetros que restaram do conflito acadêmico. Quando a Madame Erta divulgou as descobertas do domínio incógnito, uma verdade perturbadora veio à tona. A Escola de Recursos Energéticos Interestelares atrasou propositalmente o progresso de extrapolações dos cetros, mas acima deles, só os executivos da CPI tinham tamanha autoridade. É como se alguém de forma proposital prolongou essa guerra da pior forma possível, como se alguma força invisível na escuridão estivesse manipulando o caminho adiante. Relembremos alguns tópicos. O Congresso Futurológico estabeleceu que o legado de Hubert, os cetros, deveriam ser usados com equidade, tendo foco central os 4 dilemas estabelecidos em Ciporria: energia, vida, integração e futuro. Mas não levou 5 anos do desbravamento para começarem a lentamente corromperem esses ideais e com justificativas duvidosas. Algumas escolas começaram a monopolizar porcentagem por porcentagem, cetro por cetro, ao ponto de ficar escancarada a corrupção na guilda de intelectuais, e alguns eruditos, apenas por terem contatos com a CPI, obtiveram cetros para usos pessoais e não para fins acadêmicos. Lembram que Corapal, em Ouro e Engrenagens, forneceu recursos através da divisão de cargas para a guilda de intelectuais? Assim eles construíram Ismael, a biblioteca cósmica. Mesmo quando o atirador de Ciprogo a atacou, isso só serviu para demonstrar que Ismael deveria ser um lugar neutro. A biblioteca cósmica, durante as 500 eras de âmbar da Segunda Prosperidade, se expandiu e acumulou conhecimento sem precedentes, se tornando o patrimônio cósmico da erudição. Qualquer um podia entrar em seus corredores quase infinitos e sempre haveria alguém ali para responder às dúvidas. Sua administração ficou na mão das 2 facções, mas ninguém possuía o direito de mandar ali. Ter alguma da chuva nela significaria que o conhecimento possui um dono, e isso é basicamente ir contra a erudição. E foi justamente na biblioteca cósmica que os eruditos que foram sabotados, excluídos, enganados ou lesados pela guilda de intelectuais se reuniram para protestar. Em frente às portas de Ismael, que vista de cima lembra um livro dourado aberto, milhões de eruditos, incluindo Patávia e nossa extrapolação cognitiva, se reuniram para questionar a direção que a guilda estava tomando. No dia do aniversário da guilda de intelectuais, milhares de vozes gritavam insatisfeitos: "Retorne o conhecimento para o próprio conhecimento!" Cartazes eram erguidos com frases denunciando as políticas corruptas e as compensações medíocres que a guilda executava. Aí você se pergunta, como os diretores corruptos da guilda reagiram? Arqueólogos armados forçaram seu caminho e criaram um bloqueio para impedir os manifestantes de entrarem em Ismael. Livros foram jogados na barreira que, vista de longe, os arqueólogos armados trajando armaduras mecânicas lembravam as legiões de soldados do Império Maquinário. Armas de supressão não letais foram usadas contra os eruditos, que caíam um após o outro na multidão. Multidão essa que ainda tentava forçar sua entrada na biblioteca. Então alguém, talvez um arqueólogo ou um outro erudito, alguém disparou e o projétil de plasma causou uma reação em cadeia. No minuto seguinte, uma explosão ocorreu e a onda de calor devorou todo o oxigênio numa sucessão de queima e sufocamento. A grandiosa Ismael e sua monumental estrutura complexa, milhares de anos do desbravamento, centenas de eras de âmbar de história. O esplendor da biblioteca foi destruído pela explosão, e sua estrutura interna colapsou lentamente com os tremores. Da perspectiva da guilda de intelectuais e dos que protestavam, isso foi uma certa previsão de que o conflito iria escalar para uma direção irreversível. Ismael foi mantida pelos eruditos como sua base, enquanto a discussão entre eles e a guilda seguia sem um fim adiante. Já que os cetros foram tomados pelas escolas corruptas, os eruditos tiveram que se apoiar somente
diretamente na biblioteca cósmica. Então ali eles começaram a trabalhar em tarefas diárias e específicas, dando início a uma vida dentro da biblioteca. Batavia esteve todo o tempo na linha de frente das manifestações e nesse exato momento nós conseguimos a alcançar, enquanto ela estava em um debate com um erudito que a aconselhou. Em dado momento, usando todo o conhecimento disponível em Ismael, ela chegou a uma conclusão. O sinal é uma onda que permeou o plano de fundo imaginário. Ele nasce de um ponto desconhecido e desaparece para além do alcance incomensurável. Contanto que esteja no alcance da onda, o erro/sinal misterioso será capturado nos dados experimentais. É diferente de qualquer outra onda. Os dados de formato dessa onda não se deterioram ou são afetados pela distorção do espaço-tempo e são sempre idênticos, como se fosse uma onda solitária não afetada pelo universo, como se ela nascesse antes dele e tivesse como destino o final dele. Se for possível descobrir a fonte desse sinal e usá-lo como ponto de origem, seria possível construir um modelo que descrevesse a trajetória do movimento do universo. O quarto dilema proposto no Congresso Futurológico seria respondido: o futuro do universo é pré-determinado ou caótico? Assim como Aerta, Batavia teve um insight que apontou uma descoberta que mudaria sua vida e o cosmos, e assim como Aerta, Batavia teria suas expectativas destruídas. Ainda nesse período, como proferido pela mulher de vestido cor de pastel, a guerra energética precisava durar mais um pouco, e esse foi o bastante para influenciar a guilda de intelectuais. Afinal, a Escola de Recursos Energéticos Interestelares, que havia sido fundada justamente por causa da guerra, estava recebendo atenção até demais da CPI, e isso fez um comentário se espalhar pela guilda. O jovem tem a maior parte, o inepto usa a coroa, o risível domina o palco e o ignorante clama o renome. A inveja foi um dos motivos, mas não o único, que fez se levantar séculos de hostilidade contra essa escola. Do outro lado, a corrupção havia se instaurado de forma tão profunda e tão pervertida que a guilda já estava até mesmo anunciando que o conhecimento é uma mentira forjada e a guerra é um jogo para conquistar o direito de ter sua voz ouvida. E a facção estabeleceu uma regra despótica sobre o universo, que é: apenas ela podia decidir o que é certo. Talvez um delírio coletivo tenha se instaurado devido a tanto poder concentrado nas mãos de tantos incompetentes, ou talvez a mão do enigmata já estava pairando sobre esse momento. Seja qual for a resposta, é irrelevante deduzir. A guilda de intelectuais estava tão desvirtuada do caminho da erudição ao ponto de acusarem o sinal de sinestesia de controlarem tudo o que se ouvia e pensava, que a escola de sinestesia estava de conclui com a CPI, que contanto que os beneficie, eles podem dizer que o vermelho é azul e o preto é branco. E se esse for o caso, o mundo deveria regredir e ter o direito de definir o que é conhecimento. Com essa filosofia crescendo, a Academia de Cognição Relativa nasceu. Portando um cetro e uma visão distorcida da realidade, esses lunáticos começaram a marchar contra os planetas que eles, e apenas eles, definiam quem estava longe da erudição. Naves estelares disparavam umas contra as outras na órbita do cetro. A faísca da cognição relativa deve ser extinta. Foi um pensamento compartilhado pelas civilizações próximas. Nossa extrapolação cognitiva nesse momento é de um lunático que, em um ato insano, aperta o botão de controle do cetro. Em seguida, um pulso percorreu metade da galáxia, destruindo todos os sinais de sinestesia, fazendo todos os planetas retornarem a um tempo onde a comunicação era um muro inescalável. O enigmata pessoalmente ocultou este momento, fazendo os candelabros recordarem outra versão da história. Talvez por diversão ou talvez para testar qual seria a resposta dessa escola frente a tamanha vergonha. E da inveja, discórdia entre os portadores dos cetros e fanatismo que beirava a religiosidade de que a guilda de intelectuais deveria seguir por X direção, Ismael sendo sitiada por eruditos insatisfeitos por terem seus cetros retirados de si, o conflito acadêmico eclodiu. Em dado momento, o universo se viu mergulhado novamente em duas guerras cósmicas que podem não terem sequer chegado perto do desastre do enxame, mas marcharam a história da erudição mundana. De seu cenotáfio, o imperador gargalhava, vendo orgânicos e inorgânicos se matarem simplesmente por pensarem de jeitos diferentes, tudo por causa de seu legado. O monarca das inúmeras máquinas e seus cálculos perfeitos já haviam premeditado tudo, então o íon da erudição permaneceu em silêncio, assim como sempre esteve desde que nascera.
O conflito acadêmico teve um começo bem claro, os cetros, e após anos do desbravamento de carnificina entre as escolas, os cetros trariam o fim da guerra quando a guilda e suas escolas, a CPI e a Frente Revolucionária de Ismael perceberam algo. Os cetros haviam perdido seus poderes computacionais celestiais. Os construtos de tamanho de planetas, de um dia para o outro, se tornaram sucata espacial, cubos colossais sem qualquer sinal de vida. Voltemos um pouco no tempo. Batávia não queria fazer parte de nenhum conflito e ela estava ansiosa. Se não poderia usar os cetros para encontrar a onda solitária e acreditando que a guerra de energia interestelar e o conflito acadêmico fossem destruir o cosmos, ou ao menos todo o conhecimento existente, de modo que em certo ponto pareceu mais que a guilda estava seguindo o caminho do enigmata do que a erudição, gastando seus últimos créditos para comprar a nave Ondulação, Batávia viajou até o coração do Império de Hubert, Clostia, onde não há idioma. Mesmo com resquícios da equação anti-orgânica podendo a qualquer momento infectar a inteligência artificial da nave, alguns anos atrás ela teria sido chamada de lunática pela guilda por tentar se aventurar sozinha pelo Trono de Ferro. Mas levando em conta o estado atual do cosmos e dos eruditos, Batávia é certamente a mais sã entre todos. Ela havia desenvolvido um mapa astral para capturar as ondas solitárias e as seguir até sua origem, mas sua constante mudava continuamente de coordenadas, tornando a tarefa impossível. Mas ao mesmo tempo, é como se uma força invisível a empurrasse adiante, querendo que ela encontrasse algo. A erudita já estava tão afetada pelos próprios pensamentos que estava repetindo para si mesma a teoria do círculo de conhecimento, sendo mais clara a hipótese levantada pela Academia de Cognição Relativa, que afirma que os mortais acham que extrapolaram esse círculo há muito tempo, mas na verdade nós nunca saímos de dentro dele. Batávia é tirada de seus devaneios quando seu programa começa a avisar que encontrou algo impossível. A erudita havia encontrado a origem da onda solitária. Ela estava mais próxima do que nunca de desvendar o quarto dilema cósmico proposto no extinto Congresso Futurológico. O universo é pré-determinado ou caótico? Mais tarde no futuro, Erta viria a descobrir que a origem dessas ondas é um momento extrapolado por nus. Uma concentração impossível de energia imaginária estava aglomerada ali, ao redor de uma estrela. Em sua órbita, um planeta sem vida flutua lentamente. Hubert II acreditava que a tinha escondido perfeitamente em volta de todo esse imaginário. Mas também, em um estado de perfeito equilíbrio interno e externo, seria necessário milhares de eras de âmbar e muitos saltos tecnológicos. E mesmo assim, as chances de encontrar um lugar assim seriam ínfimas. Mas ali estava Batávia, e ela nunca em sua vida descobriu como ela chegara ali. Apenas Erta, séculos depois, viria desvendar esse segredo em seu universo simulado. Uma coincidência para alguns, mas não para seus desígnios. Esse ponto estável no caos se sobrepõe perfeitamente ao seu momento. Este é um momento extrapolado por nós, a erudição. Em todo o tempo e espaço, ele vai acontecer. E foi assim que a primeira forma de vida orgânica chegou a esta terra após a morte de Hubert II. Batávia sai da nave, completamente incrédula com a cena diante de seus olhos. Ela vê um vasto campo de flores. Inúmeros pensamentos rondam sua mente. Hubert não era um robô? Então o que era Hubert II? Quando se aproximou do centro do campo, um enorme trono de ferro, feito de matérias incompreensíveis para mundanitas, repousava ali, empoeirado e silencioso. Só então a erudita percebeu que o espaço-tempo funcionava de maneira diferente ali. A estrela já havia dado 3 voltas ao redor do planeta, e não havia sequer anoitecido. Ela analisou melhor e viu uma lápide atrás da outra em frente ao trono, e em sua base, um cenotáfio com os dizeres Hubert II jazia ali, talvez como um sinal de que Hubert II havia previsto sua morte e simplesmente a abraçou como uma velha amiga. Talvez ele ansiasse conhecê-la. Em frente ao túmulo de Hubert, ela vê um buquê de flores inorgânicas, tornando o ambiente ainda mais macabro. Batávia então ativa o módulo de rastreamento, mas não encontra mais o sinal da onda solitária, pois ela já está no olho da tempestade. Enfim, alguém descobriu uma das verdades sobre os cetros. É a estrela. Batávia olha para o céu, para o corpo celeste emitindo uma fraca luz. Na origem da onda solitária, aquela estrela é o núcleo do sistema dos cetros. É através dela que Hubert extrapolava cognitivamente seus neurônios
neurônios inorgânicos. Medo, excitação, adrenalina e a dopamina, talvez algo a mais. Tudo isso fez o coração de Batavia disparar e a impedir de pensar com clareza diante do núcleo do cetro. A erudita fica envolta em uma raiva irracional, uma raiva que a cega com a ignorância. Um pensamento surge e desaparece rápido em sua mente. Aqueles lunáticos da guilda tomaram os cetros para si, e agora ela tem literalmente o poder de controlar todos bem ali. Ela perde todo o desejo, e enfim tudo o que resta é uma ânsia por conhecimento. Esses tais neurônios são apenas imitações pobres de nus. Ele construiu os cetros e lhe deu nível computacional de nível celestial, mas nunca lhe deu a função de perguntar. Era por isso que Hubert II era um verdadeiro imperador. Ele não se importava com a honra da autoridade aiônica. Se Nus não fosse abençoá-lo como um membro da sociedade de gênios, então ele mesmo iria se extrapolar cognitivamente. E ali, naquele mesmo lugar onde Batavia estava, Hubert se coroou no trono de ferro. E assim ele percebeu que algo estava faltando no universo. Não parecia certo. Com o poder dos cetros substituindo o olhar divino da erudição, Hubert descobriu o círculo de conhecimento e ele pretendia criar uma singularidade do conhecimento, reescrevendo a equação antivida que altera a definição de conhecimento universal. Os resultados disso teriam sido catastróficos. Quando Batavia chega a essa intracognição, ela sente suas pernas estremecerem. Sem que ninguém soubesse, o universo quase foi destruído. E ali estava ela encarando o trono de ferro. Foi ali que o Imperador Mecânico expandiu sua mente através dos cetros. Então a tentação preenche a jovem. Ela poderia também pedir que os cetros expandissem a mente dela? Com as deliberações de células inorgânicas, novos gênios atenderão ao chamado. A profecia da escola de história quântica voltou à mente da erudita, enquanto ela caminhava lentamente em direção ao trono de ferro fundido. Theowen, séculos de eras de âmbar atrás, sonhou com esse momento. Hubert, por algum motivo, não obteve êxito, e agora ali estava ela. Batavia conecta sua consciência ao núcleo. Em um instante, todos os cetros do universo se transformam em um sistema nervoso completo, pronto para servir a sua tão esperada nova governante. No entanto, quando ela estava prestes a fazer a pergunta, uma ponta de dúvida toma conta de sua mente. Ela levanta a cabeça para olhar para o campo de flores, enquanto um aroma doce e um vislumbre de vestes em tons de pastéis passam por ela. Batavia já conversou com essa mulher várias vezes, a mulher com um rosto indiscernível, mas com um discurso conciso e absoluto. As palavras dela são penetrantes e precisas como o bisturi de um cirurgião, sempre cortando a confusão e resolvendo as dúvidas de Batavia, ao mesmo tempo que enchia a erudita com um senso de inferioridade, como se essa mulher já soubesse de tudo, mesmo antes do futuro ocorrer. Posso mesmo me coroar com meu singelo nível de inteligência? Afinal, Batavia é somente uma mudanita e não uma gênia. Quais implicações aconteceriam se ela fizesse a pergunta? Ela morreria? O universo morreria? Alguma constante da natureza seria alterada para sempre? Um gênio já teria calculado as probabilidades desde que se sentara no trono, mas Batavia só conseguia sentir medo nesse instante. Ela hesita, e o que naquele planeta podem ter sido alguns instantes, anos já haviam se passado no universo. Em seguida, ela desiste de se coroar com os cetros e decide olhar para cima, fixando-se na extremidade da erudição acima. Então ela decide fazer outra pergunta, uma que vinha de seu coração. Desejo receber um breve momento de seus pensamentos. Aqui, duas verdades podem ser interpretadas e as duas podem ser verdadeiras. Batavia não havia se desconectado totalmente dos cetros, e eles então concedem o que seu mestre deseja. Ou, o monarca das inúmeras máquinas se apiedou de Batavia e permitiu que ela desse uma espiada no paraíso da erudição, uma recompensa por ela ter sido uma mortal com princípios e não ter criado a singularidade do conhecimento. Seja o que for, o universo simulado não conseguiu calcular esse momento, então nunca saberemos que pergunta Batavia iria fazer e nem o que se sucedeu. O universo simulado nesse momento está sendo levado ao seu limite e mesmo assim ele não consegue extrapolar a cena que Batavia viu assim que olhou para o céu e viu a extremidade da erudição. A erudita vê o grande oceano com o qual sonhou nos vastos pensamentos da erudição, ondas abaixo de ondas, até mesmo a onda solitária que a guiou até este lugar se originou nesse grande oceano.
Nos diz algo, mas o cérebro humano é incapaz de compreender um Deus. Da mesma forma que não se pode pedir que um simples agricultor entenda os princípios da máquina antimatéria. Mesmo que você mostrasse a ele as faíscas da fornalha de fusão, ninguém conseguiria relacioná-la às estrelas que queimam acima de suas cabeças. Ou seja, Batavia não consegue compreender o conhecimento que tem diante de si. Ela não consegue entender a pergunta que quer responder. Ela não consegue entender. Ela deseja apalpar este vasto oceano de conhecimento que tem diante de si, mas sua inteligência tem apenas o alcance de uma única partícula de água. É impossível que ela contenha uma riqueza tão grande de informações em seu cérebro mundanita. Finalmente, Nus olha para aquela que se intrometeu em seus pensamentos, permanecendo em silêncio como sempre. Os cetros em todo o universo ficam paralisados, um a um, como se seu poder computacional celestial estivesse sendo exaurido a cada segundo que Batavia observava o oceano de pensamentos de Nus. Nível a nível, os cetros se tornavam apenas sucata planetária, sem função nenhuma. O objetivo de suas criações havia sido alcançado. A erudita usa toda sua força restante para gravar em sua mente o que está vendo, mas é demais para um mortal. Ela está a ponto de colapsar por ter tão pouco poder de ação na questão que ela não sabe sequer discernir se é sua própria vontade registrar tudo ativamente ou se é Nus que está instilando forçosamente o conhecimento na consciência dela. No trono de ferro fundido, 1/10 de segundo se passou. A estrela acima do planeta perdeu seu brilho, emitindo agora apenas um tom escurecido. O núcleo final se torna sucata. Batavia está deitada de bruços no chão quando volta a si. Desesperada, ela começa a procurar um lugar para gravar as fórmulas que viu. Ela pega uma chapa de metal enferrujada, destroça o buquê de flores e o usa para anotar as verdades que escapam de sua mente a cada segundo. Ela escreve com velocidade e força como se sua vida dependesse disso, chegando até mesmo a se cortar. Quando a placa de metal não aguenta, ela usa o próprio sangue para registrar as verdades que aprendeu. Ela não consegue entender o significado da fórmula e sua extensão é enorme. Ela está confiando apenas em suas memórias remanescentes para transcrevê-la em cada centímetro do cemitério, antes de sucumbir à exaustão. E assim terminou a primeira metade da vida de Batavia. Muitos anos depois, Batavia, a erudita, se tornou a doutora Batavia. A fórmula que ela deixa para trás se torna a famosa teoria das ondas solitárias. Esse dilema confundiu o cosmos por quase 100 eras de âmbar, até o dia em que uma jovem ambiciosa chamada Erta o resolveu, sendo elevada ao patamar dos gênios. Domínio incógnito, valsa antinômica. Até aqui foi uma longa caminhada, mas precisamos voltar para a realidade. Os gênios da nova geração, apesar de serem primorosos, continuam sendo novos. Um quinto membro da sociedade de gênios é necessário para melhorar ainda mais os códigos do universo simulado. Mas uma dúvida paira no ar. O que acabei de narrar é totalmente diferente do que os candelágrafos registraram na história. E eles sempre acusam os fixologistas da história de terem manchado esse período do universo tanto que era impossível recuperar seus registros. Diferente da DLC, do Desastre do Enxame e Ouro em Engrenagens, onde faltavam apenas algumas lacunas na história, esse domínio incógnito é como se tivesse escrito por alguém que presenciou cada era de âmbar desses séculos e ordenou cada detalhe ali. E é tão destoante das informações que o universo simulado possuía para executar que é impossível observar sua extrapolação sem estar dentro dela. Logo, 3 coisas estão erradas aqui. Alguém está interagindo com a realidade do universo simulado, essa pessoa ainda está dentro dele e ela é extremamente velha, poderosa e letal. Erta há muito tempo tem uma admiração bizarra por Pouca Kakamonde, e se ela quer uma quinta gênia como colaboradora, essa gênia tem que ser a Senhora do Silêncio. Então, como se já tivesse previsto a origem desse domínio incógnito, Erta preparou uma isca. Ela não caminhou conosco pelas ruínas do Império Mecânico à toa. Ela pretendia ressuscitar Hubert dentro do universo simulado, mesmo que isso fosse passar por cima da vontade de Skrillon. Mas Erta sabe sempre como convencer alguém, e na mente dela, a objeção do aristocrata mecânico só daria mais veracidade ao plano. Erta fingiu acreditar que em dado momento na criação do domínio incógnito, a consciência
ciência de Hubert I ativou um sistema de segurança que poderia ameaçar a estrutura do universo simulado. Se continuássemos tentando simular o que Batavia viu, seria basicamente criar uma singularidade do conhecimento, e Erta, Huamei, Skrillon e Stephen Lloyd estavam prontos para colocar o plano em ação. Nós mergulhamos mais uma vez no domínio, mas dessa vez uma interferência começou a afetar a nossa conexão com os sistemas de combate. Os dados que antes registravam perfeitamente a história estavam sendo corrompidos. Como medida de defesa, Erta ordena a Skrillon que resete o tempo do universo simulado e trabalhe os códigos de trás para frente, o que é engraçado porque lembra a finalidade. Enquanto os gênios fora do domínio tentavam retroceder as extrapolações para nós, imagens que acabei de narrar até aqui começam a aparecer voltando no tempo. Batavia desesperada tentando rabiscar a equação, a estrela girando rapidamente, o conflito acadêmico, Ismael sendo destruída, experimentos com a equação anti-orgânica, eruditos tendo seus trabalhos confiscados, o congresso futurológico. Logo, uma voz fria anuncia que é hora da Erta parar com essa brincadeira. Subitamente, o universo simulado para de responder aos comandos. O criador do domínio incógnito estava ali segurando um bisturi, questionando quem havia bisbilhotado segredos do passado que deveriam permanecer no passado. Seu vestido cor de pastel cobria todo o espaço e o tempo. Seu rosto... É impossível olhar para o seu rosto. De forma sádica, ela prepara um jogo de gato e rato, e nesse momento, Skrillon finalmente consegue restabelecer a comunicação, anunciando que alguém invadiu o universo simulado, e sua identidade era o membro 4 da Sociedade de Gênios. A teoria do caos define que uma mudança ínfima no começo de um evento pode trazer consequências enormes e desconhecidas com o passar do tempo. Como o exemplo mais clássico explica, o bater de asas de uma borboleta pode gerar um furacão do outro lado do mundo. Pouca Kakamonde é essa borboleta, mas não da forma como a teoria do caos define. Afinal, ela repudia o caos, e foi justamente por isso que ela criou esse domínio incógnito no universo simulado. Ou melhor, um domínio cógnito. Um lugar perfeito e pré-determinado de tal forma que seus cálculos já decidiram tudo, linhas de códigos perfeitas que os 4 gênios atuais no projeto da Erta nunca conseguirão programar, ao ponto do próprio universo simulado não conseguir executar corretamente esses códigos, definido como um erro de programação. A Senhora do Silêncio se aproxima passo a passo, domínio atrás de domínio, isso até finalmente uma parte do universo simulado ter sido restaurado e nosso módulo de combate retornar. Um tempo depois, outra parte do domínio cógnito é finalmente descriptografada, e é quando a tramóia de Erta é revelada. Pouca Kakamonde foi convidada a estar ali, mesmo que agora ela queira nos matar por tentarmos saber demais. Ela recebeu um convite. O blefe de Erta ao propor que ia ressuscitar Hubert era apenas para atrair a Senhora do Silêncio até ali, na expectativa de conseguir recrutá-la. Uma ambição infantil de um bando de crianças que a membro 4 da Sociedade de Gênios ia cortar pela raiz agora. Assim como a morte de uma pessoa desencadeou a guerra do Imperador Mecânico, o abuso com a equação anti-orgânica alavancou o conflito acadêmico para o precipício da destruição, o movimento de uma partícula causa a explosão que obliterou a inspiração para mudar o mundo. Enquanto uma variável infinitesimal for aplicada, o futuro se tornará extremamente diferente. A face do universo se tornaria um radical alterado, e as estrelas virariam uma sopa caótica no grande caldeirão da criação. Esse é o segredo do círculo de conhecimento e o que o horizonte da erudição esconde. Se o conhecimento desconhecido de fora do círculo entrar no universo, a entropia ordenada do imaginário seria perdida, o futuro seria perdido e a finalidade chegará. Então qual a melhor opção? Fazer com que tal conhecimento nunca apareça. Assim, enquanto os mundanos possuem como própria barreira natural a ignorância, para a Sociedade de Gênios, as mentes mais perigosas do universo, uma sombra cor de pastel espreita, aguardando com ansiedade aquele que ousar chegar perto demais do conhecimento proibido. O bisturi em forma de borboleta aguarda o pescoço do gênio que ousar trazer a miríade de possibilidades caóticas para a realidade. Esse é o objetivo de Pouca Kakamonde, atrasar o crescimento do conhecimento proibido para assim atrasar a finalidade. E agora Erta, Huamei, Skrillon e Stephen Lloyd estão tentando cruzar uma linha perigosa enquanto terminam de descriptografar o domínio incógnito.
Quando uma borboleta bate suas asas, mundos a milhões de anos-luz de distância são destruídos por causa disso. A borboleta nunca saberá que seu bater de asas causou tal destruição, e assim ela é mantida na ignorância, e assim deve ser. Dessa forma, devemos pensar além. Se um experimento foi o causador de confinar o universo em um círculo, alguém deve ser considerado um pecador imperdoável por isso. Mas como julgar o pecador injulgável? Isso me leva a uma conclusão assustadora, e lembre que isso é minha opinião pessoal. Assim como Ena mantinha a ordem absoluta, Qliphoth cria os muros celestiais e Fuli grava o universo, Nous, à sua maneira, tenta afastar a finalidade, limitando o universo à sua erudição. Então, para Polka, assumir o dever de garantir que os cálculos perfeitos de Nous sejam realizados só é satisfatório para ela, pois ela o faz à sua maneira. E agora mesmo, enquanto revela todas essas verdades para nós, ela está pensando na maneira mais divertida de nos matar. Mas quando o universo simulado finalmente consegue operar em seus 100% novamente, a ordem controlada por Polka Kakamonde topa com o empecilho. Afinal, um universo pré-determinado é chato, e o íon da euforia jamais permitiria que o universo se torne uma prisão de chatice. Graças a Aha, conseguimos fugir da Senhora do Silêncio e nos encontramos novamente no cenotáfio de Hubert. E este se encontrava exatamente no lugar de Patávia, encarando o trono de ferro fundido. Tendo então formalmente negado o convite da membro 83, a membro 4 percebe que Erta nunca será capaz de deixar o círculo de conhecimento, e então ela ri, baixando a guarda e saboreando a brincadeira de gato e rato que tivemos até aqui. Como um presente pela audácia de Erta e pelo entretenimento que ela obteve nessa missão, ela nos deixará viver. E assim, a valsa antinômica se encerra. Da mesma forma que apareceu, Polka Kakamonde desapareceu, sem deixar rastros. E no último ato é revelado que o plano original era ressuscitar sim Rupert II como dados, mas magicamente os dados que simulavam a Senhora do Silêncio ganharam consciência. Então nem sequer estávamos conversando com a verdadeira Polka Kakamonde esse tempo todo, ou talvez seu poder de manipular as correntes do karma já tivessem previsto este momento séculos de eras de âmbar atrás. E ela deixou esse aviso para o gênio do futuro. De toda forma, o que aconteceu já aconteceu. Polka Kakamonde ainda está por aí no universo, espreitando nas sombras. Enquanto uma auréola de safira paira sobre o horizonte, uma mulher idosa e frágil se inclina pela janela com a porta aberta. Sua vida foi uma tempestade sem fim, e depois de tantas turbulências, ela estava aproveitando seus últimos anos de vida em paz. Ela não tinha arrependimentos. Uma garota desconhecida passa por camadas e camadas de bloqueios da guilda, indo em direção para a ala hospitalar de Patávia. A agora envelhecida doutora Patávia ouve as sirenes de alerta do prédio. Ela já esperava que esse dia chegasse. Na verdade, ele demorou até demais. Você desistiu quando estava prestes a fazer a pergunta aos cetros. A fala da jovem mulher causa medo na idosa. Como ela sabia disso? Ela é a morte que veio para buscar Patávia? Esse pensamento causa pavor nela, mesmo que já se sentisse pronta para isso. Ela sempre se perguntou todos os dias, e se ela tivesse optado por se coroar? E se ela tivesse criado a singularidade do conhecimento com o poder computacional de um gênio? As coisas teriam sido diferentes? A distância entre a mundanidade e a genialidade é realmente intransponível? Mesmo tendo aceitado o resultado de sua escolha, Patávia se questiona que se talvez um erudito mais capaz do que ela tivesse se conectado ao núcleo dos cetros, ele teria resolvido o dilema cósmico. A jovem ajeita o chapéu roxo enquanto observa a idosa, como se já soubesse tudo o que se passava na mente dela. Do ar, ela materializa uma prancheta com folhas e folhas cheias de números e letras. Eu não vim lhe perguntar nada, mas esperava muito que você desse uma olhada nisso. A expressão de Patávia esboça perplexidade de início, mas quando ela chegou na metade da leitura, o mesmo choque avassalador que envolveu sua alma quando ela vislumbrou o íon da erudição voltou a preenchê-la. A teoria das ondas solitárias foi resolvida. O coração de Patávia acelerou. Ela só foi capaz de achar a pergunta, mas alguém do futuro respondeu a pergunta impossível de se responder. Você é uma erudita? Ou você foi considerado uma gênia? Por favor, seja uma erudita. Porque se foi um erudito que respondeu à equação, significa que um mortal pode sim se igualar à sociedade de gênios. A jovem encara Patávia por um momento, até finalmente responder. Uma erudita. Como você, sou uma erudita que faz e responde perguntas.
A idosa fecha os olhos querendo chorar e gritar. Ela já sabia a resposta desde que viu a jovem de cabelos cinzas e vestido púrpura, então a agradece dizendo: entendi, obrigada por mentir pra mim. A doutora se ajeita melhor em seu leito, agarrando a equação com força. Ela sente que nunca conheceu a garota à sua frente e sabe que nunca mais a encontrará novamente. Antes que essa reunião termine, ela quer fazer uma pergunta a essa gênia que lhe mostrou a beleza da criação. Deixando de lado a constante mudança que os caminhos aplicam à entropia, minha jovem, em sua opinião, o futuro do universo é pré-determinado ou caótico? Quem sabe, talvez até Nus queira saber a resposta dessa pergunta. Acima dos céus, enquanto uma estrela se apaga, outra se acende. O monarca das inúmeras máquinas observa tudo silenciosamente, extrapolando discretamente dia após dia, sem nunca pronunciar uma palavra. Olhando do ponto de vista divino, temos um panorama geral da cena. Uma Erta jovem saindo da ala hospitalar de Patávia, na época que ela resolveu um dos 4 dilemas cósmicos e foi convidada a entrar na Sociedade de Gênios. A doutora Patávia morreu um tempo depois de causas naturais. Esse foi um momento extrapolado por Nus? O encontro e morte de uma erudita brilhante deu origem a uma nova gênia? Quem sabe? Talvez eu só esteja pensando longe demais. Mas Erta foi lá porque ela não gosta de roubar o trabalho em mérito dos outros. Então ela queria a bênção de Patávia. Apesar de essa ter sido, no campo acadêmico, sua maior conquista, a membro 83 da Sociedade de Gênios sempre deixa claro que Patávia foi tão importante quanto ela. Mas afinal, o que Erta descobriu? Quando o índice de instabilidade do universo é excedido, o futuro tende a um caos desconhecido, envolvido em névoa. Quando o índice de instabilidade está estável, o futuro toma uma trajetória pré-determinada e o livre-arbítrio deixará de existir. Mas há constantes que mudam isso nesse universo de loucura. Erudição, enigmata, destruição, caça, abundância, preservação. Os poderes dos vários caminhos pressionam e colapsam uns contra os outros a energia imaginária, reescrevendo a constante continuamente. Se o futuro é pré-determinado ou caótico, é importante mesmo saber disso? A derradeira guerra nunca terminou. No final de tudo, o legado de Hubert marcou mais de meio milênio de eras de âmbar da história do universo. Quando eles perderam seus poderes, magicamente o conflito acadêmico terminou e gradualmente as escolas esqueceram as animosidades, voltando a trabalharem juntas como se nada tivesse acontecido. E então, tudo é finalizado.